Olá, olá, tudo bem? Oi, Neila. Olá. Olha só, gente. Hoje nós vamos falar sobre begônias. E eu trouxe umas begônias aqui lindas para mostrar para vocês. Sejam bem-vindos à live. Vamos começar, gente? Nossa, o pessoal mandou bastante pergunta para mim, hein? A gente vai conseguir cobrir diversos assuntos aí, curiosidades sobre as begônias tão maravilhosas que a gente tem em casa. Gente, vocês me perdoem porque eu tô um pouco gripada, então se eu parecer um pouco fanha é por causa disso. Vamos lá então. Olha só, antes de eu começar a responder as perguntas, eu queria falar algumas curiosidades que eu achei bem interessante, né, quando eu estava fazendo as pesquisas aqui sobre as begônias. Vocês sabiam que tem mais de 1948 espécies de begônias? E esse é considerado um dos maiores gêneros de plantas com flor, né, que é das angiospermas. Tem muitas espécies mesmo. A maioria delas são herbáceas ou subarbustivas, tá? Não tem begônia árvore, né? Olha só, qual o melhor adubo para begônia bronze? Nós vamos falar sobre os fertilizantes, pode ter certeza. Eu até trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. Elas são, na maioria delas, elas são terrestres ou epífitas, tá? Epífitas são aquelas que crescem no alto das árvores. Se a gente andar no mato aí, com certeza a gente encontra algumas begônias nas árvores, junto com orquídeas, com bromélias, com filodendros, com tantas outras plantas que são epífitas também, que gostam de viver no alto das árvores. Elas são plantas monóicas, tá? Com flores unissexuais, ou seja, elas têm as flores na mesma planta, elas têm flores masculinas e flores femininas. Olha que interessante. Então ela tem dois tipos de flor na mesma planta. Uma coisa que é muito característico das begônias é que elas têm, a maior parte delas tem folhas carnosas. Essa daqui é carnosa, mas é um pouco membranácea também. Então elas são folhas carnosas que elas são um pouco suculentas, né? Elas quebram muito fácil, elas são frágeis, são delicadas essas folhas. A gente não pode ficar manipulando muito, porque senão elas acabam quebrando, tá? Então é muito cuidado na hora de manejar as nossas begônias para replantar, para fazer mudas, tá? Para fazer a própria limpeza, né, a poda de limpeza dela, a gente tem que ter bastante cuidado porque elas são delicadas. Se acontecer aqui, por exemplo, tem um gato que é terrível, gente. O gato sobe em cima das coisas, eu tô tentando ensinar ela, mas ela é complicada, a pérola. E ela derruba os vasos. Se uma planta dessas cair no chão, ela corre um sério risco de quebrar. Então eu tenho que tentar manter essas plantinhas delicadas fora do alcance da pérola, porque senão elas acabam vítimas do gato derrubador de plantas. É uma loucura. Tá, eu vou começar aqui falando para vocês os tipos de begônias que eu encontrei, umas classificações aí bem interessantes. Primeiro tem as begônias de raízes fibrosas, que é aquela raiz normal, raiz comum da maioria das plantas, tá? Quais tipos de begônias que tem esse tipo de raiz fibroso? São as cerosas, tá? As arbustivas e aquelas que tem uma folha que parece a asa de um anjo, tá? Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas ela tem uma asa que eles chamam de asa de anjo ou asa de dragão, que é bem característica, a folhinha dela parece uma asa mesmo. Mas eu tenho a cerosa aqui para mostrar para vocês. Inclusive ela tá fora do saquinho. Olha só. Eu comprei justamente para mostrar para vocês e vou aproveitar e vou fazer uma floreira linda, porque eu adoro essa begônia. Já plantei muitas vezes no jardim, em jardineiras, em vasos. Ela fica muito bonita, tá? Além das begônias fibrosas, quais mais begônias a gente tem? Tem as begônias rizomatosas. O que é rizomatosa? O rizoma ele é um caule especial que ele corre paralelamente ao solo, ele vai correndo em cima da terra. E desse rizoma que surgem as raízes e que surgem as folhas. Quais as begônias que são
rizomatosas. Uma bem característica que é rizomatosa é a begônia rex, tá? Que atualmente está fazendo muito sucesso na decoração. É essa lindeza aqui, olha, que tem folhas coloridas. Eu tenho essa de folhas vermelhas, mas tem muitos padrões e cores diferentes. Ela parece até que ela é metálica, a cor dela, sabe? De tão linda que é. Olha aí, ó, não é só a minha gata que é terrível, a cachorrinha da Ivete também destruiu a dela. Esses bichos incríveis, né? Eles destroem as nossas plantinhas e não dá nem pra ficar com raiva, né? Porque se ficou à mão, não tem muito o que fazer. A gente vai tentando educar, né? A minha esperança é que quando ela fique mais velha, ela fique menos arteira. Porque geralmente os bichos, eles são mais bagunceiros e destruidores de plantas quando eles são novos, né? Até uns 3 anos, 4 anos mais ou menos. E depois desse tempo eles ficam mais sossegados, né? Só querem ficar deitado, dormindo, até brincam, mas aí já não aprontam tanto, roendo o pé da mesa, derrubando planta, roendo planta, fica mais tranquilo de lidar. Então, as begônias rex, que a gente conhece, que eu acabei de mostrar para vocês, são as begônias rizomatosas, tá? Elas geralmente florescem no inverno, e elas geralmente também precisam de um pouco mais de umidade que a maioria das begônias, tá? Mais matéria orgânica e mais fertilizantes do que as outras begônias. Elas são mais exigentes, tá? E por último, que eu separei aqui, são as begônias tuberosas. O que é isso, Raquel, begônia tuberosa? É aquela begônia que ela tem a raiz dela, ela é uma raiz tuberosa, ela tem como se fosse uma batata enterrada, tá? Igual dália, igual amaryllis, essas plantas bulbosas, ela também é uma planta bulbosa, que a gente chama, né? De uma forma em jardinagem, tá? Não é correto dizer botanicamente que ela é bulbosa, porque ela tem, na verdade, uma raiz tuberosa e não um bulbo. Mas é uma planta que tem aquela batatinha e ela guarda energia naquela batatinha para brotar, para crescer, né? E geralmente essas tuberosas, elas têm dormência. Então elas ficam feinhas no inverno, tá? E depois rebrotam na primavera. Quais begônias são essas, Raquel? Essas que têm a batata. Sabe aquelas que a gente encontra no supermercado? Que parece uma rosa a flor, que a flor é toda dobrada, grande, colorida? Essas são as begônias tuberosas, as que têm a batata. E muitas vezes a gente leva para casa essa begônia linda, que ela tá toda florida, e aí ela vai começando a ficar feia, já floresceu e tal, e a gente acha que ela tá morrendo, que ela ficou doente e tal. E muitas vezes é porque ela tá entrando em dormência e não significa que ela está morrendo, ela só está entrando num período de descanso e a gente deve daí remover essa batatinha da terra, tá? Limpar bem, remover, guardar num saquinho com uma vermiculita um pouco úmida, assim, não muito, tá? Um saquinho de papel e identificar, né? E para poder replantar de novo na primavera essa batatinha, que daí ela rebrota e floresce de novo e fica bem linda, tá? A gente não deve colocar fora essas begônias, são aquelas que parecem rosas, tá? As florzinhas dobradas que parecem rosas. Não é uma regra que todas elas tenham flores dobradas, tá? Mas elas foram selecionadas, hibridizadas e acabaram que as que fazem mais sucesso e as que a gente vê na floricultura são justamente essas que têm as flores dobradas lindas. Olá, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ó, seja bem-vindo, Diego. Vamos lá, vamos para as perguntas. Ó, a primeira pergunta eu achei bem interessante. A pessoa perguntou o seguinte: se a begônia negra, tá? Ela é uma begônia, porque ela é meio diferente das outras, tá? A begônia negra não é uma begônia, tá? Ela é da espécie Chrysostemis puschela, tá? Ela não é do gênero begônia. E ela é aparentada com as violetas e com as gloxíneas. Ela é da família Gesneriaceae, tá? E não da família das begônias. Então, essa espécie, embora a gente chame de begônia negra, porque ela tem essa folha bonita, né? A florzinha delicada, pequenininha, parece uma begônia, mas ela na verdade não é uma begônia, tá bom? Olha, obrigada, Diego. Olha, de Assis, seja bem-vinda.
Vamos lá. Outra pergunta que eu achei muito interessante, se as begônias são comestíveis, tá? Porque em alguns lugares tem gente que fala que é tóxico, em outros lugares fala que é comestível. E aí, eu posso comer a begônia ou não posso comer a begônia? As florzinhas da begônia, dessa begônia aqui, gente, principalmente, tá? Eu vou mostrar pra vocês de novo. Eu peguei uma aqui, ó, que é a begônia que a gente chama de cuculata ou de semperflores, tá? Ela é um híbrido. Essa florzinha aqui a gente pode comer, tá? Ela é azedinha, inclusive um dos nomes dessa begônia é azedinha. E a gente pode comer essas florzinhas cerosas, elas ficam lindas, né? Como guarnição, em pratos, em sobremesas, fica bonito mesmo. Só que a gente não pode se matar comendo essa florzinha. Porque a planta da begônia, não só dessa, como da maioria das begônias, elas têm oxalato de cálcio. O que é isso, oxalato de cálcio? Ele é uma proteção da planta para pragas que são mastigadoras. Então a planta produz esse oxalato que forma cristais nas folhas, tá? E esses cristais eles são tóxicos para esses insetos mastigadores, eles atrapalham a mastigação dos insetos. Então, se a gente comer demais, vai ser tóxico para a gente também, tá? Porque o oxalato de cálcio também é tóxico para a gente. Então, a gente pode comer as florzinhas, tá? As folhas eu acho que não é muito indicado. A gente pode comer as florzinhas, mas não é para se matar comendo, tá? Não é para fazer aquela saladona só de florzinha de begônia, porque senão você vai passar mal e corre o risco aí de ter dificuldades de eliminar esse oxalato de cálcio, tá? Em excesso, essa substância pode provocar vômito, pode provocar dor na boca, nos lábios, nas mucosas, né? Então não é muito indicado se matar comendo begônias, mas elas são comestíveis, tá bom? E são azedinhas, elas são gostosas mesmo, tá? Vamos lá, se as begônias são de sombra, já vou chegar lá, tá? Eu preparei uma listinha de begônias que são de sombra, que não são de sombra, e nós já vamos conversar sobre isso. Muita gente tem essa dúvida, né? Qual é a luminosidade ideal da nossa begônia, né? E quais espécies eu consigo cultivar em diferentes situações? A maioria dessas mais de quase 2.000 espécies de begônias, elas são originárias de florestas tropicais, tá? Florestas tropicais e subtropicais úmidas. Então, a maior parte das begônias são de luz filtrada, tá? Aquela luz indireta, ou de meia sombra, aquelas que crescem na borda da floresta, em clareiras, tá? Onde ela não pega o sol forte do meio-dia ou da tarde. Ela gosta daquele sol da manhã, tá? E da luz filtrada. A maior parte das espécies tem essa preferência. Então, se você caiu no seu colo uma begônia que você não sabe o que é, não conseguiu identificar, se você chutar que ela gosta de luz filtrada abundante, tá? Não pode ser escuro. Nenhuma planta gosta de um ambiente muito escuro e a begônia se inclui nessa turminha. Então, coloque a sua planta num ambiente bastante iluminado, tá? E com luz indireta que você tem grandes chances de acertar. No entanto, algumas begônias foram selecionadas para suportar o sol direto, tá? Só que tem um porém nessas de sol direto. Elas não toleram um calor muito excessivo, né? O sol junto com o calor vira uma mistura explosiva. Então, se você mora numa região que faz muito calor, que passa de 40 graus, o que não é muito difícil nesse nosso país, né? Então, vale a pena você cultivar, até essas que toleram o sol forte, vale a pena cultivar elas na meia sombra, que elas vão ficar mais bonitas. E quais são essas begônias de sol? Essa daqui, que eu trouxe para mostrar para vocês, que é a Semperflorens e a cuculata, a gente pode fazer canteiros maciços dela a pleno sol, tá? Que ela dificilmente vai queimar, vai murchar, a não ser que você more numa região muito quente, em que ela não resiste muito à estiagem, então se ficar seco, ela vai morrer, ela não vai aguentar. Aí nesses locais vale mais a pena ter ela na meia sombra. Aqui na minha cidade, né, que eu moro em Curitiba, aqui é fresquinho o ano inteiro, gente, mesmo no verão, olha só, eu tô de blusa, de manga comprida, de lã, tá? E hoje está frio aqui em Curitiba, apesar de ser verão. Então,
Aqui a gente pode cultivar tranquilamente essa begônia em canteiros no sol. A prefeitura de Curitiba usa muito. Se você vai dar uma volta pela cidade, vai olhar nos parques ou nos canteiros centrais das principais avenidas, a gente vê essa begônia linda, maravilhosa em canteiros. Fica divino, gente, fica divino mesmo. Ela cresce, isso aqui é só um bebezinho. Ela cresce dessa altura assim, fica muito florida. Apesar de que a maior parte das begônias a gente gosta delas e acha elas lindas pela folhagem, essa begônia chama atenção tanto pela folhagem quanto pelas flores, que são muito vistosas e muito abundantes também. Olha quantos beijinhos, gente, eu adoro os beijinhos. Para vocês também. E agora, Raquel, você falou que essa é de sol, qual mais é de sol, tá? São poucas espécies que a gente pode colocar no sol, gente. E sempre pensando assim, se você mora numa região mais fria, numa região serrana, essas espécies a gente até consegue levar no sol. Mas se você mora num lugar muito quente, é meio arriscado, tá? Ela corre o risco aí de se desidratar, de murchar, de queimar no sol. Porque begônia, via de regra, tá? Vocês têm que lembrar que ela é daquela floresta, tá? Onde a luz chega filtrada, a luz não chega direto. Então eu separei aqui a begônia cerosa, que eu falei para vocês agora, que é a begônia semperflorens ou cuculata, a begônia metálica, tá? Que ela tem a folha dela parece que é metálica, né? Mas não é a rex, tá, gente? Pelo amor de Deus, apesar de que a rex também parece metálica, não é a rex. É a begônia aconitifolia, esse é o nome botânico dela. E a begônia asa de anjo, que eu falei para vocês no começo, que tem a flor vermelha, que é a begônia coccinea, tá? Essa também, em lugares frescos, a gente consegue levar ela sob sol pleno, tá? Mas essas duas, principalmente a metálica e a asa de anjo, elas ainda preferem a meia sombra, tá? A gente até consegue levá-las no sol pleno, mas se você perceber que ela tá queimando, é melhor replantar, plantar em outro local, que ela vai ficar mais feliz. E tá, Raquel, essas são as de sol, são poucas de sol, tá? Como vocês já viram. Quais que a gente pode cultivar na meia sombra, né? Que a gente pode colocar no jardim, naquele lugar que pega o sol da manhã, tá? Que é o preferido local das begônias. Ou às vezes até aquele solzinho no finalzinho da tarde, tá? Elas vão gostar. Quais begônias? Gente, eu peguei as begônias mais comuns, tá? Eu não vou falar das mais de quase 2.000 espécies de begônias, mas eu vou falar dessas que a gente tem aqui no Brasil. É a begônia preta, que é a begônia boveri, begônia de sangue, que é a brevirimosa, a begônia vermelha, que é a begônia cinabarina, a begônia redonda, que ela tem uma folha redondinha, que é a begônia eritrófila, a begônia crespa, nossa, essa é muito linda, ela tem a borda da folha, é toda enrolada, festonada, sabe? Ela é a begônia manicata, a begônia folha de mamona, que ela é usada para formação de híbridos também, a folha dela parece de uma mamona, né? É bem bonita, mas a gente reconhece que é uma begônia pela florzinha, a florzinha é bem típica de begônia. Que é a begônia ricinifolia, a begônia sarmentosa, a begônia de folha, que é a sementácea, a begônia olmo, que é a umifolia, a begônia prateada, que é a begônia venosa, a begônia tuberosa e a begônia latior, que é aquela que eu falei para vocês que tem a batatinha, tá, enterrada. E deixa eu ver o que mais. E são essas de meia sombra, tá? E as begônias de luz filtrada, que são ideais para a gente cultivar dentro de casa, tá? Naquele ambiente que não tem sol direto. Aquelas de meia sombra a gente até consegue cultivar na janela, se a janela tem aquela boa posição solar, que é leste, oeste ou norte, tá? Na posição sul, a gente talvez consiga cultivar essas de luz filtrada, que é a begônia teia de aranha, tá? Que é a begônia paulensis, o nome científico dela, a begônia folha de videira, que ela é a begônia reniformis, a begônia rex, que é essa daqui maravilhosa, ó, que eu mostrei para vocês. Já vão pegando a dica, ó, porque essa é uma das mais comuns. Essa begônia é de luz filtrada, tá? Ela não precisa ter a luz direta do sol nas folhas dela. E a begônia cruz de ferro, que eu também trouxe aqui para vocês. Olha que linda essa planta. Porque não é só o padrão, gente, e o formato diferente. Ela tem uma textura, olha, vou mostrar bem de pertinho para vocês. Olha a textura da folha dessa planta.
Que incrível! E ó, uma característica bem interessante das begônias, de muitas espécies, tá? Não todas. Elas têm uma pilosidade, ó, no caule, parece um veludo, gente. Que coisa mais fofinha, coisa mais linda isso. Esses pelinhos todos nas folhas. Coisa mais linda, cheguei a me emocionar. Tá, vamos às nossas perguntas, então, continuando aqui. A Joana Cristina perguntou o seguinte: o que fazer quando elas desmaiam pelo excesso de sol? Joana, quando a planta está desmaiando porque tem muita sol, então provavelmente ela está no lugar errado. Ela está num lugar que tenha muito sol e ela está mostrando para você que ela não está gostando daquele lugar. Ela está desmaiando, ela está se desidratando muito rápido, o sol está muito forte. Então, provavelmente essa begônia precisa ser realocada num local de meia sombra ou de luz filtrada, tá? Eu acredito que em meia sombra, porque se ela está desmaiando, é porque ela continua viva, né? Ela não está morrendo. Então, se você mover ela para um local de meia sombra, talvez ela se adapte e goste mais desse local, tá? Mas a gente não deixa a planta desmaiando no sol, porque provavelmente esse sol está muito forte. E muitas vezes a gente vai observar que não adianta ficar regando, né? A rega não é o antídoto para o sol, né? Às vezes a planta não consegue mesmo tanta incidência solar, tanta exposição solar. Ela acaba o metabolismo dela acaba se prejudicando, se alterando mesmo, tá? Vamos ver, se puder me passa informações da Zamioculca, a minha parou de crescer, fica na sombra. Núbia, a Zamioculca é uma planta meio lenta mesmo, ela não é muito rápida. A gente não coloca ela no sol, tá? Porque realmente ela é uma planta de sombra. Mas uma sombra clara, esse que é o segredo da Zamioculca. E replanta ela, porque como a gente cultiva a Zamioculca em vaso geralmente, então a gente precisa replantar ela para trocar o substrato, ver novos nutrientes para ela, porque aquele substrato se desgasta. Então, uma vez por ano, você pode tranquilamente replantar ela, colocá-la num vaso ligeiramente maior, tá? Para ela ir crescendo. E fertilizar também, tá? É importante fertilizar a Zamioculca para que ela cresça, tá? E fique bonita e emita novos ramos. Não é os extremos, tá? A gente não coloca ela no sol, porque no sol ela vai queimar, ela não é uma planta de sol. E a gente tem que cuidar para não colocar ela numa sombra muito escura. Então a gente coloca ela numa sombra clara, né? Que eu não gosto de falar sombra, porque eu sinto que cria muito esses equívocos. A gente, planta de sombra. Mas na verdade a planta ela gosta de uma luz filtrada, tá? Luz natural, né? Mas filtrada. A gente coloca uma cortina que seja translúcida, né? Daquele tecido bem delicado. Agora não me veio à cabeça o nome do tecido. Mas um tecido que a luz passe, né? Filtre para as plantas que a gente tem dentro de casa. A maior parte das plantas de dentro de casa elas gostam desse tipo de ambiente. E a Zamioculca não está excluída desse grupo, tá? Eu vejo muita gente cultivando Zamioculca em corredores escuros, embaixo de escada, e não dá muito certo, porque ela vive até um pouco de tempo ali, ela sobrevive, ela aguenta aquele ambiente um tempo, mas a planta estaciona, para de crescer. Então, o ideal mesmo é você colocá-la num ambiente com bastante luz, sem ser o sol direto, tá bom? Vamos voltar aqui para as nossas begônias. Essa pergunta eu achei bem interessante. A Gisele perguntou se a begônia rex, tá? Que é essa mesma que eu tenho aqui, vermelha, né? Se a begônia rex vermelha é natural ou é tingida. Ela diz que a begônia dela tá descolorindo dia a dia. Gente, a maior parte das plantas que tem folhas coloridas, tá? A maior parte delas elas têm esse pigmento colorido, é uma defesa contra o excesso de luz, tá? Então, se a gente coloca a begônia num lugar muito escuro, tá? Ela não vai produzir essa proteção, que é como se fosse um protetor solar da planta. Não que a gente precise colocar essa planta no sol, mas ela precisa ter o estímulo da luz para produzir esses pigmentos. E também, pelo outro lado, a gente precisa fornecer nutrientes específicos para as plantas produzirem esses pigmentos, tá? Que são carotenoides, antocianinas. É o tipo de pigmento, tá? Que é diferente da clorofila, porque a clorofila dá a cor verde. E esses pigmentos é que deixam as folhas coloridas.
Então, precisamos desses ingredientes, geralmente o magnésio, outros minerais que são mais incomuns, tá? Zinco, ferro, que não são aqueles principais, que é nitrogênio, fósforo e potássio que tem no NPK, tá? Geralmente são os nutrientes que tem apenas traços, tá? Nos fertilizantes, tem traços deles no solo. Geralmente quando falta esse tipo de nutriente, a planta não consegue produzir o pigmento, porque às vezes precisa desse elemento dentro da molécula lá da antocianina, e se está faltando isso, ela não consegue sintetizar esse pigmento especial, tá? Meu sonho de princesa é conseguir manter uma begônia assim. Vai conseguir. Eu vi que você mandou várias perguntas, né, Nath? Eu vou responder essas perguntas aqui. Eu gostei do sonho de princesa. Vamos lá. Então é isso, Gisele. Ou você ou não, né? Você coloca ela num ambiente mais iluminado, tá? Que ela não pegue a luz direta, mas que tenha abundante luz filtrada. E faça uma suplementação com micronutrientes, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre fertilizantes, né, para begônias, e eu trouxe um aqui que é muito bom e tem esses micronutrientes que ajudam na síntese desses pigmentos, dessas antocianinas que deixam as nossas begônias coloridas, lindas e maravilhosas. Natu Paisagismo perguntou o seguinte: mesmo molhando corretamente, as hastes vivem caídas e as folhas novas sempre amarelam, né? Aí eu pergunto, né, o que é molhar corretamente a sua begônia? Aqui eu vou chegar na parte de como funciona a rega da begônia. A begônia é uma planta tropical, como eu falei para vocês. No entanto, ela é um pouco suculenta. E isso nos dá algumas dicas sobre as regas dela. Ela guarda um pouco de água nessas folhinhas, nesses caules. Se vocês verem os caules dela, ó, eles são suculentinhos, tá? Não é uma planta suculenta, mas ela guarda um pouco de água. Ela tem um pouquinho desse segredo. Então a gente jamais pode encharcar essa planta e manter essa planta sempre úmida ou sempre encharcada. O que ela gosta? Ela gosta que a gente molhe ela, tá? E que esse substrato seque entre as regas, mas não seque completamente, tá? A gente vai pegar o vaso tá leve, ou então a begônia começou a murchar um pouquinho as folhas, não totalmente murcha, tá? Mas ela começou a murchar, você percebeu que ela ficou diferente? Opa, tá na hora de regar. O que não pode acontecer é a gente manter ela o tempo todo úmida. Se a gente mantém ela o tempo todo úmida, falta aeração no substrato. E aí a nossa planta começa a amarelar, tá? Esse é um dos primeiros sinais. Começam a amarelar mesmo as folhas novas, que geralmente são mais coloridas e tal, mais verdes, começam a amarelar, porque mesmo você molhando, a planta começa a sofrer com o excesso de água, começa a asfixiar as raízes, e um dos sinais é isso, tá? É amarelamento das folhas. Então, esse é o segredo da rega da begônia. A gente molha ela, molha bem mesmo, assim, não é molhar um pouquinho, é molhar mesmo. E aí depois a gente espera esse vaso ficar levinho, esse vaso secar, não secar completamente, tá? Porque não é uma suculenta, não é um cacto. Não é uma planta de deserto, é uma planta de floresta, mas ela precisa secar um pouco entre as regas antes que a gente molhe de novo. E de novo eu vou comentar aqui com vocês. A Rex, tá? Que é aquela das folhas bem coloridas, bem bonitas, tá? A begônia Rex prefere um pouco mais de umidade que as outras begônias, tá? Então essa daqui, quando a folha dela começa a cair um pouquinho, eu vou lá, opa, tem que molhar a minha begônia Rex, tá? O vaso fica levinho, tá? E é muito importante a combinação com o substrato. Às vezes a gente está regando certinho a begônia, que nem ele falou aqui, eu estou molhando certo. Pode ser mesmo que você está molhando certo. Só que às vezes o substrato, ele já está compactado, a planta precisa ser trocada, tá? Precisa renovar o substrato, porque o substrato ele não fica sempre igual o tempo todo. A gente planta a planta e ele começa, a partir dali ele começa a se degradar, ele dura 1 ano. Geralmente o substrato da begônia ele dura 1 ano. Depois que passa esse ano, a gente precisa trocar, porque esse substrato ele vai perdendo a porosidade natural dele, ele vai se degradando, vai ficando
pastoso e daqui a pouco a raiz não consegue respirar mais e você não fez nada. Como assim não fiz nada? A planta está morrendo. Estou molhando certo e a planta está morrendo. Você não fez nada, mas as coisas mudaram ali dentro e a gente precisa renovar esse substrato para a terra continuar porosa, você repor a matéria orgânica que foi consumida e esse substrato continuar aerado para que as raízes não se afoguem e a planta não comece a amarelar, tá? E não é uma coisa assim 8 ou 80, não, agora a minha planta está se afogando e tá, ela começa com sinais sutis, começa a amarelar a folha, ela começa a parar de crescer, começa a ficar feia, e não é uma coisa de uma hora para outra, né? Que nem às vezes acontece que a planta murcha completamente. Não é isso, é uma coisa gradual e às vezes por ser tão gradual a gente nem percebe. Mudando de assunto, o que faço para as minhas roseiras de espinhos crescer? Então, roseira, o segredo da roseira é uma adubação pesada. Adubação pesada mesmo, elas gostam muito de adubação e uma boa adubação orgânica e sol, muito sol, tá? Roseira na sombra não dá certo, na meia sombra ela fica meio jururu, fica meio estranha, mas no sol é onde ela vai bem. E bastante esterco, roseira gosta muito de esterco, tá? No solo. Vamos falar do substrato. O que fazer com o substrato que retiramos? Podemos reaproveitá-lo ou jogamos fora? Essa é uma ótima pergunta, Paulinha. Muito boa mesmo. Eu não gosto de jogar substrato fora, tá? Eu gosto de dar uma renovada nele, eu fertilizo ele. A gente, ao mexer no substrato, a gente descompacta ele, tá? E ele pode ser reaproveitado. Mas eu gosto sempre de enriquecer, tá? Porque ele perdeu muita matéria orgânica, então a gente precisa repor essa matéria orgânica que foi perdida. E uma coisa bem importante mesmo é você não usar o substrato que você já usou para uma espécie nessa mesma espécie, porque as plantas elas têm necessidades diferentes. Então é como se fosse uma rotação de culturas, tá? Você vai usar o substrato, digamos que você use na begônia e agora chegou a hora de trocar ela. Então você vai pegar esse substrato, não precisa jogar fora, você vai enriquecer ele com fertilizantes, com farinha de ossos, com esterco, com composto orgânico, né, ou terra vegetal, você vai repor a matéria orgânica dele e aí você vai usar ele em outra espécie, num antúrio, por exemplo, tá? Em outra espécie de planta que não tenha as mesmas necessidades. Porque daí você consegue fazer a rotação de culturas no seu substrato, né? A gente não tem por que jogar fora o substrato. Às vezes ele ainda tem uma riqueza muito grande, mas para aquela planta já não serve mais. Então a gente tem que colocar em outra planta. E outra razão muito importante para a gente trocar a espécie, não usar na mesma espécie, porque tem muitas pragas que se escondem no solo, tá? E quando a gente mantém a mesma terra o tempo todo, a gente mantém as pragas naquele ciclo, né? Sempre na mesma planta, no mesmo ciclo. Então, se você troca de planta, muitos deles são específicos para aquela espécie, então eles não conseguem infectar a planta nova, tá? Alguns não, alguns eles vão ser... pegam em tudo que é planta. A cochonilha, por exemplo, pega em tudo que é planta, né? Pulgão pega em tudo que é planta. E muitas dessas pragas se escondem no solo. Os nematóides também, tá? Com o passar do tempo, se tiver nematóides, eles só vão crescendo, vão se multiplicando e eles ficam no substrato. Então, mais uma dica interessante para o substrato é você esterilizar ele entre os plantios, tá? Se você usou ele uma vez, aí você vai lá, destorrou, enriquece e tal, esteriliza ele. Como que esteriliza? Você pode deixar ele no sol e revirando ele para ele ficar bem solarizado, digamos assim, pegar bastante sol, e você pode colocar no forno, tá? Colocar no forno por 30 minutinhos é o suficiente para ele aquecer e matar todos os micro-organismos prejudiciais que possam estar ali e as pragas também, tá? Vamos continuar aqui as nossas perguntinhas. A Nath Matos, né? Begônias preferem ambientes bastante claros ou com menos luz, né? Minha begônia foi desmaiando até morrer e tenho outra com folhas secas. Qual o meu problema? Como a gente falou da luz já, então acredito que a primeira pergunta da Nath já foi respondida, tá? Elas gostam de ambiente com muita luminosidade, de preferência, as de meia sombra podem pegar o sol da manhã, mas via de regra coloque ela numa luz filtrada, tá? No sol, só aquelas espécies que eu comentei com vocês, que são só apenas 3 espécies, incluindo a Semperflores, tá? Que ela foi desenvolvida, né, hibridizada, selecionada
para tolerar o sol, tá? Tem algumas outras begônias da tuberosa também, que elas já foi desenvolvida algumas variedades que toleram o sol, só que eu não sei se a gente tem acesso aqui no Brasil a essas variedades, tá? Mas eu nas minhas pesquisas eu descobri isso. Tá, vamos lá, continuando. Essa pergunta eu achei interessante. Elas vão desmaiando até morrer e vão ficando com folhas secas. Qual o meu problema? Uma coisa que a maior parte das pessoas que cultivam begônia em casa não conseguem atentar, não se dão conta, é que a begônia ela é uma planta de ambientes úmidos. Tá? A floresta, de onde ela é originária, geralmente florestas tropicais e subtropicais, são super úmidas. Então a gente consegue dar a luz filtrada para ela, a gente consegue dar o substrato perfeito para ela, a gente rega ela no momento certo, mas a gente esquece de uma coisa. A gente esquece da umidade relativa do ar. Tá? Na floresta, a umidade relativa do ar é muito alta, gente, é entre 80% e 90%. E na casa da gente, o mais normal, o mais comum é que seja 20%, 30%, 40% no máximo, tá? Não é uma umidade alta. E se você tem ar-condicionado, então é mais baixo do que isso, ar-condicionado, aquecedor, desumidificador, ventilador, todos esses equipamentos ressecam o ar. Ou então você pega e coloca a sua planta num corredor onde tem uma corrente de vento. Essa planta vai sofrer muito nesse ambiente, tá? E um dos sinais, ó, é isso daqui, ó. É tipo isso daqui. Essa daqui não é por essa causa, tá? Mas ela começa a secar nas bordas das folhas, né? E a planta vai ficando com folhas cada vez menores, começa a ressecar as folhas, tá? E o que a gente pode fazer para contornar esse problema? Como que a gente consegue atentar para a umidade e contornar esse problema? Eu trouxe aqui para vocês, tá? Uma coisa que eu uso. Se você gosta de ter plantas dentro de casa, filodendros, begônias, orquídeas, samambaias, vale a pena comprar esse negócio, gente. Eu tenho ele já há um bom tempo e me ajuda muito com as minhas plantas. É isso daqui. Umidificador. Geralmente a gente usa isso para pessoas que têm problemas respiratórios, crianças que têm asma, bronquite, a gente usa umidificador, né, no ambiente. Para compensar, às vezes, um ar-condicionado. Mas isso daqui, gente, isso aqui é muito bom para quem quer ter aquela floresta dentro de casa, tá? Cheia de plantas. Isso aqui é maravilha, maravilha mesmo. Porque você está continuamente jogando umidade no ambiente, tá? E a planta consegue encontrar aquele ambiente que é tipo de floresta que ela gosta tanto. E aí não acontece esse ressecamento das folhas, as folhas vão ficando pequenininhas, isso não acontece. A planta continua com aquele verde luxuriante, as cores magníficas, tá? E para as begônias isso é muito importante, umidade do ar, tá? Tem que ser alta a umidade do ar. A gente às vezes quer ter plantas de floresta dentro de casa e não consegue porque a umidade é muito baixa. E nem se dá conta, a maioria das vezes a gente nem se dá conta disso. E é justamente esse o problema. Ela perguntou o seguinte também: begônias curtem vaso auto-irrigável? Eu acredito que algumas espécies podem curtir sim, tá? Como a begônia rex, que eu falei. Só lembra de uma coisa: o vaso auto-irrigável, ele mantém o substrato úmido, tá? O tempo todo. Então, dependendo de como é que está funcionando o seu vaso, a planta não vai secar entre as regas, tá? A rex, ela gosta de mais umidade, então pode ser que funcione com o vaso auto-irrigável, tá? Eu gosto de usar esse sistema auto-irrigável principalmente quando eu vou viajar, que daí eu vou deixar as plantas sozinhas e aí eu acho bom que coloque, digamos assim, que tenha essa capilaridade, né? A gente coloca um fio dentro do vaso e um fio e a outra ponta do fio numa panela com água, numa bacia com água, e aí fica bem tranquilo, descansado, porque de sede dificilmente as plantas vão morrer. Mas o tempo todo isso, para begônias, para plantas que precisam secar, não é interessante, tá? Usar o vaso auto-irrigável. Agora eu fiquei com a água do umidificador no meu rosto o tempo todo. Que mais? Então vale a pena experimentar, tá bom, Nath? Minha begônia está com os caules todos em pé, mas com as folhas secas e morrendo. O que fazer? Então, é mesmo o problema da Nath. Essa é a pergunta do Plante Mais Sonho.
tá? Do perfil Plante Mais Sonho. Provavelmente a questão é a umidade, tá? Pouca umidade do ar. Posso colocar begônia no jardim vertical na sombra, né? Aí nós vamos voltar naquela palavrinha que todo mundo odeia, que é o tal do depende. Por que depende, Raquel? Depende de onde está esse jardim vertical. O jardim vertical só significa que o jardim fica de pé, tá? Mas se ele fica num corredor que tem muito vento, não vai ser bom para begônia, porque a gente acabou de ver que ela gosta de umidade. Então, se ela ficar num ambiente que tem muito vento, vai acabar ressecando as folhas, tá? Que mais? Na sombra, depende da sombra. Se a sombra for muito escura, não vai ser legal para begônia. Então tem que ter aquela luz filtrada, tá? Não o sol direto, mas se tiver luz filtrada, você pode cultivar begônia, você pode cultivar peperômias, você pode cultivar babosa de pau, você pode cultivar samambaia, avencas, rendas portuguesas, musgos, um monte de espécies que amam luz filtrada, costela de Adão, jiboia, tá? Tem muitas espécies mesmo que gostam da luz filtrada, mas cuidado que sombra é uma palavra que me assusta. Quando as pessoas falam em sombra, eu me assusto porque eu gosto, eu acho melhor a gente conversar em luz filtrada, luz abundante, porque as plantas precisam da fotossíntese para viver, né? Para se desenvolver. Se não tiver luz, não tem fotossíntese e acabou a história, né? Não tem planta. É melhor você ter um peixe nesse lugar. Que mais? Qual o tipo ideal de adubo para as begônias? Tá, aqui eu vou dar duas opções, tá, gente? Porque as begônias, em geral, elas são exigentes, né? Para colocar toda essa cor e tá sempre florescendo, muitas delas estão florescendo o tempo inteiro, elas precisam de fertilizantes, tá? Então eu vou contar duas frentes aqui, porque tem gente que gosta mais de usar o fertilizante químico e tem gente que gosta mais de usar o orgânico, então eu vou dar as dicas dos dois. Eu trouxe aqui para vocês, para mostrar, tá, um fertilizante solúvel, tá? Durante o crescimento da planta, a gente pode aplicar esse fertilizante uma vez por mês. Esse é o mesmo tipo de fertilizante que a gente usa para orquídeas, tá? Na fase de manutenção. É o Plant Prod 20-20-20. Não precisa ser dessa marca. Tem outra marca que é muito boa também, que é o Peters, tá? Que a Forte Jardim vende. Comercializa e a gente encontra super fácil em qualquer floricultura. Isso aqui é muito bom, gente. Isso aqui é um ouro, tá? Esse tipo de fertilizante. E o outro que eu trouxe, deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que eu botei aqui do lado em algum lugar. Ué, onde está? Ah, tá lá em cima. Só um pouquinho que eu já mostro pra vocês. Esse daqui, gente, o osmocote, tá? Aqui tá como forticote, né? Porque a Forte, ela vende esse osmocote, né? Eles reembalam e vendem aqui no Brasil. É maravilhoso. E o mais legal desse fertilizante é que esse aqui é a versão Plus, tá? Eu vou limpar aqui para vocês enxergarem. O Plus tem micronutrientes, aqueles micronutrientes que eu conversei antes com vocês, que são importantes para a formação dos pigmentos das folhas, ó, tá? Se a gente aplicar só fertilizante básico, NPK, nas plantas, elas não conseguem sintetizar esses pigmentos que dão as cores, tá? Principalmente as suculentas também tem essa questão de precisar de micronutrientes para sintetizar os pigmentos coloridos. Não é só fertilizante químico que tem isso, tá? Se você aplicar um bom fertilizante orgânico, você não precisa usar isso daqui, tá? Mas esse aqui ajuda, facilita, tá? Como que é esse fertilizante? Esse fertilizante, ele é de liberação lenta. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, ele vem em umas bolinhas. Essas bolinhas a gente coloca uma colherinha de chá, tá? Na borda do vaso, nunca colocar perto do caule da planta, tá? Porque queima, o fertilizante queima o caule, além de que geralmente no caule não tem raízes, tá? As raízes estão, os capilares, né, que absorvem a água, os nutrientes, eles ficam na borda, eles não ficam no centro, então não adianta colocar perto da raiz e corre o risco de queimar a planta. Então a gente vai colocar na borda essas bolinhas, tá? Não precisa muito. E o mais legal desse fertilizante é que ele dura 5 meses liberando. 5 meses liberando nutrientes para suas plantas, tá? Nitrogênio, fósforo e potássio, mas como ele é plus,
também os micronutrientes. Mas sozinho ele é pouco, tá? Então, se você tipo assim, não quer mimar muito as suas plantas, tá? Se você não tem muito tempo, esse aqui dá conta do recado. Você vai ter as plantas bonitas. Mas se você quer a planta maravilhosa, muito bonita mesmo, e crescendo bastante, usa junto, tá? O solúvel, tá? Você aplica aquele ali a cada 5 meses, tá? O das bolinhas. E depois, uma vez por mês, quando a planta está crescendo, você dilui esse daqui, sempre de acordo com a recomendação do fabricante. Não pode colocar fertilizante demais, porque fertilizante demais mata as plantas, tá? Eu gosto de contar que fertilizante é igual fermento de bolo. Se você colocar muito fermento no bolo, ele não vai crescer mais, vai dar errado, né? Ele vai murchar, vai dar errado, não funciona, tem uma medida certa. E com as plantas é a mesma coisa, tá? Você não vai conseguir uma planta mais maravilhosa se você encher de fertilizante, então tem que ser na medida. Se você colocar demais, você vai acabar intoxicando as suas plantas, tá? Que elas não vão conseguir metabolizar tanto fertilizante. E a begônia, ela tem uma particularidade, eu não falei ainda pra vocês, mas ela não tolera salinidade, tá? Então, se você, por exemplo, mora no litoral, na praia, você consegue até ter ela em vaso, tá? Mas se você regar ela com a água meio salobra, não vai dar certo, tá? Ela não gosta de sal, ela é originária de regiões tropicais, florestas tropicais, mas que não são perto do litoral. Então a água que ela recebe é a água da chuva, que é uma água com baixo teor de sais. Ela não é capaz de metabolizar o sal em excesso e acontece aquele mesmo problema, começa a queimar a borda das folhas, tá, gente? Então água salobra. Água mineral muito dura, tá? Água muito dura, que tem muitos sais, ela a begônia não vai gostar, tá? Isso vale para a maior parte das espécies de begônia. Usem água da chuva, tá? Se você mora num lugar em que a água da torneira é muito dura, é muito mineralizada, é melhor usar a água da chuva para regar as suas begônias, tá? Vamos lá. Esse azulzinho Peters é maravilhoso, né? Então esse daqui não é Peters, esse é Plant Prod, mas o Peters é igualzinho também, né? E os dois são maravilhosos, gente. Eles são super solúveis, são de muito boa qualidade mesmo esse fertilizante. E a adubação orgânica, Raquel, você falou que também a gente pode fazer uma adubação orgânica. Não quero usar química nas minhas plantas. Perfeito, não tem problema nenhum. Um fertilizante que é maravilhoso, maravilhoso mesmo, é isso aqui, gente. Bokashi, tá? Ó, composto orgânico fermentado tipo Bokashi. Eu comprei dessa marca aqui, que é Sayonara, mas tem outras marcas, eu acho que a Corin também produz um fertilizante Bokashi que é muito bom. O legal do fertilizante Bokashi é que ele tem probióticos, olha que legal, além de todos os nutrientes para as plantas, tá? Além do fato dele ser orgânico, ele tem probióticos, ele tem organismos nele, vivos, é como se você... Sabe quando você toma um iogurte, um Biocerin para repor a sua flora intestinal? É mais ou menos a mesma coisa que acontece quando a gente dá Bokashi para as plantas. A gente está colocando no substrato delas micro-organismos que são do bem, que vão ajudar ela a se desenvolver, vão liberar substâncias que são boas para as plantas, tá? Então você está colocando um fertilizante que é vivo na planta e que vai ajudar ela, tá? Por isso que o Bokashi é tão bom, tá? Ele é fermentado e ele tem esses micro-organismos eficientes, naturais, que são maravilhosos e ajudam na saúde das nossas plantas, tá? Que mais? Além do Bokashi, a gente pode colocar farinha de ossos, tá? Nunca misturar farinha de ossos com torta de mamona. A torta de mamona é muito boa, mas se a gente misturar com a farinha de ossos, a gente corre o risco de intoxicar os nossos bichinhos, tá? Isso é para quem tem bichinho em casa, cachorro, gato, porque o cachorro e o gato vão se interessar pela farinha de ossos e acabam comendo a torta de mamona se tiver misturado. Mas se você não tem bichinhos, não tem problema misturar, tá? E daí, nesse caso, quando a gente tem bichinho em casa, eu gosto de misturar com esterco curtido, ou esterco de boi, ou esterco de frango, e também com terra vegetal. Uma coisa que eu não acho muito boa pra gente usar em begônia, tá? Em muita quantidade, um pouquinho até pode, é humus de minhoca. Por que, Raquel? O humus de minhoca é tão bom, realmente. O humus de minhoca é maravilhoso.
Mas lembra que o substrato da begônia precisa ter muita porosidade, muita aeração. E uma coisa que o humus faz com o tempo, com o passar do tempo, ele aumenta a velocidade com que o nosso substrato é degradado, tá? Ele torna o substrato pastoso mais rápido. Então você pode usar ele para muitas plantas, mas para begônia eu não gosto de usar em grandes quantidades o humus de minhoca, tá bom? Vamos lá, continuando. Falamos da adubação, tá? Podemos usar a adubação química, que eu mostrei para vocês, tá? O Osmocote, o Peters ou o Plant Prod 20-20-20, tá? E o Osmocote que eu peguei aqui é o de 5 meses com o Plus, tá? Que o Plus tem micronutrientes. Os orgânicos, tá? Tem uma receitinha aqui que eu separei para vocês. Uma parte de bocache, uma parte de farinha de ossos, uma parte de cinzas sem sal, tá? Porque o sal, vocês já viram que a begônia não tolera, então não adianta ir lá na churrasqueira e pegar aquela cinza lá, porque você vai intoxicar a sua begônia. E mistura com o esterco de boi, tá? E aí você vai, uma parte de cada, você vai misturar tudo isso e vai colocar uma colher de chá por vaso, tá? Uma vez por mês, um vaso pequeno assim, tá? Se o vaso for maior, se você tem aquela jardineira enorme, você pode colocar uma colher de chá por planta, tá? Não precisa ser por vaso. Mas um vaso pequeno assim, uma colher de chá uma vez por mês, com todos esses nutrientes orgânicos aí, vai ser muito bom para sua begônia. E não esqueça, tá? Uma vez por ano é interessante replantar ela com delicadeza, porque ela quebra muito fácil, para a gente conseguir trocar o substrato, tá? E ele se manter aerado e poroso ao longo do tempo, para não prejudicar as raízes das nossas begônias. Que mais? Temperatura ideal para begônia, entre 18 e 24 graus. Então ela teme um calor excessivo e também não gosta de frio. Aqui em Curitiba, no inverno, não dá para ter begônia na rua, gente, porque ela vai congelar, tá? Ela é uma planta que gosta de um ambiente confortável. Então, quando é confortável pra gente, é confortável para begônia, tá? Se pra gente tá muito frio ou tá muito quente, tá muito frio e tá muito quente para begônia. Então, a gente pode ser o sensor para saber se a begônia está feliz num lugar com relação à temperatura, tá? Dá para confiar nesse sensor humano. Que mais? Já falei da água, que não pode ser muito mineral, muito dura, porque a planta acaba ressecando, né? Porque ela não tolera a salinidade. Ah, importante isso daqui, eu já estava esquecendo. Como manter as nossas begônias bonitas ao longo do tempo, tá? Porque principalmente as semperflores e as begônias que florescem, a gente precisa remover as florzinhas velhas, tá? A gente pode vir com uma tesoura ou com a mão mesmo, porque ela é suculentinha, e remover, não deixar a planta produzir os frutos. Vocês estão vendo que aqui está formando um frutinho ali, ó? Não deixar ela formar os frutos, porque senão ela entende que precisa fechar o ciclo que já está terminando e aí ela para de florescer e começa a focar a energia dela na formação desses frutos. Se você quer mais flores, vai lá e faz uma poda, remove todas as florzinhas velhas. Manter a sua planta sem flores velhas é importante para que ela se mantenha ativa e florescendo durante toda a estação. Essa begônia, que é a cuculata, ela é perene, tá? Apesar de que a maioria das vezes a gente cultiva ela como anual. Por que isso acontece? Porque ela cresce, 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 floresce e fica feia. Ela começa a perder as folhas de baixo, parece só um talo com umas flores na ponta, fica feia mesmo. E o que a gente pode fazer então para prevenir isso? Não tem muito o que fazer, tá? Ela é assim mesmo, ela vai crescendo, ela foi hibridizada e tal, desenvolvida para crescer e florescer rapidamente. Mas a gente pode aproveitar e fazer mudas novas com esses ramos que ficam feios e compridos. A gente não precisa necessariamente deixar a planta morrer, tá? A gente pode fazer mudas e manter ela num ambiente interno, bem iluminado, até que na primavera você possa plantar ela no jardim de novo, tá? Porque ela também não gosta do frio intenso no inverno, se na sua cidade ou no lugar onde você mora tem o frio intenso. Se a gente ficar sempre fazendo mudas, a gente sempre vai ter essa begônia no nosso jardim, linda e maravilhosa, tá?
tem uma dessas, está embaixo de uma árvore. É um lugar muito bom. Desculpa, gente. Embaixo da árvore é um lugar muito bom porque ela fica protegida do sol direto. Mas lembrando que essa daqui é uma das únicas que tolera o sol pleno, desde que não seja muito quente, muito seco, tá bom? Como fazer a muda da begônia? A begônia pega muito fácil por estaca, tá, gente? Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, esses raminhos a gente pode cortar aqui embaixo, daí a gente vai tirar as folhas mais de baixo, tá? Deixando ali os brotinhos das axilas, tipo esse daqui assim, ó, porque é daqui que ela vai começar a germinar. A gente corta aqui, digamos, tira essa folha maior e pode plantar na terra, tá? Eu gosto muito de usar substrato esterilizado, tanto para germinar semente quanto para enraizar estaca, que as nossas chances de sucesso aumentam, tá? Não que não possa usar substrato normal, você pode usar, mas eu prefiro, tá? Porque eu acho que a gente erra menos. E outra, você pode até enraizar ela na água, tá? Tranquilo, que ela vai produzir raizinhas e quando ela já tiver raizinha, você pode plantar ela no substrato normalmente. Mas isso aqui, gente, isso aqui pega muito fácil mesmo. Tá? E algumas begônias a gente consegue enraizar a folha, tá? Eu já vi isso. Eu nunca fiz enraizamento com folha, mas eu já vi gente fazendo begônias maiores, assim, como a cruz de ferro, enraizando a folha, tá? A folha mesmo cortada, colocar para enraizar. Posso colocar a begônia e a samambaia no mesmo ambiente, como por exemplo um painel vertical? Pode colocar sim, tá, Átia? Só que cuida para que tenha bastante umidade. Às vezes as próprias plantas acabam produzindo a umidade que elas precisam. Se a gente colocar muita planta num lugar bem denso, elas já são o suficiente para mudar o microclima daquele lugar, tá? E já fica úmido para que todas elas fiquem confortáveis. Mas enquanto isso não acontece, se é uma planta, duas plantas, a gente precisa suplementar a umidade do ar ou com um umidificador, que eu mostrei para vocês no início da aula, ou então a gente pode pegar um prato, tá? Imagina um pratinho, deixa eu ver se eu tenho um pratinho, não tem um pratinho de muda, tipo um pratinho de vaso, e você maior, tá? E aí você coloca seixos nesse prato e coloca o seu vaso em cima do prato, de forma que o substrato não entre em contato com as pedras. E aí você vai manter esse prato de baixo com água o tempo todo. E essa água ela evapora e ela acaba formando um microclima mais úmido em torno da sua planta, tá? Sem que você tenha que comprar um equipamento específico, embora esses umidificadores são bem em conta, sabe? Eles não são muito caros e vale a pena ter, tá bom? A minha não tá dando flor, tem alguma dica? Marisete, qual a espécie que você tem, tá? É importante saber, porque algumas begônias, ó, essa daqui tem florzinha, mas o principal dela não é a florzinha. Olha essa folha, né, gente? A florzinha, a gente diz que tem importância ornamental secundária, mas com certeza é um sinal de que a planta está feliz, né? Porque a planta que não está feliz, ela não floresce, ela fica tristinha e a última coisa que ela vai fazer é florescer. Que mais? Devo fazer a manutenção das orquídeas? Devo tirá-las do vaso que vem do horto? Elisa, assim que você compra a orquídea, não mexa nela, tá? Não mexa no... A gente tem essa ânsia, né? Parece que tá errado o que vem, mas quando a gente compra uma orquídea, a gente deixa ela no substrato, tá? A gente não troca, não é o momento de trocar. É importante que ela se aclimate na sua casa, no ambiente onde você colocar ela, com a temperatura, com a umidade, com a luminosidade principalmente, tá? Aí, depois de um tempo, quando você vê que o vaso está muito apertado, aí você troca a sua orquídea de lugar, né? Troca o vaso, troca o substrato, mas quando a gente compra não é o momento ideal para fazer essa troca de substrato. A gente tem que esperar a planta se adaptar bem ao local, terminar a floração, tá? Porque a gente nunca troca o substrato da orquídea se ela está florida, tá? Porque ela gasta muita energia naquela floração. Se você trocar o substrato, ela vai abortar a floração, tá? Porque ela não estava esperando um choque tão grande, porque é um choque, né? A gente trocar toda a terra, todo o substrato. E então ela não estava esperando, ela tem que enraizar, colocar
a energia dela no enraizamento e acaba não... E não é um bom momento. Gente, o Instagram tá me avisando aqui que eu tenho que terminar a live, que falta 15 segundos. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Eu espero que eu tenha resolvido as dúvidas com relação às begônias. Esse vídeo vai ficar aqui por 24 horas e depois eu vou colocar ele no IGTV no YouTube para vocês assistirem. Aproveitem e se cadastrem lá no canal.